Os portões do inferno foram abertos. E agora, podemos ver os Gorosei usando suas formas demoníacas dentro de Egghead para tentar impedir que a mensagem de Vegapunk seja passada para o mundo. Dessa forma, a batalha na ilha se intensifica cada vez mais, pois de um lado temos Luffy em sua forma Nika, mais os Mugiwaras e os gigantes, contra todos os Gorosei, uma frota da marinha e Rob Lute. Mas qual lado sairá em vantagem nesse capítulo? E qual criatura cada um dos 4 anciões que chegaram agora em Egghead representam? Se você quer saber tudo o que rolou no capítulo 1110 de One Piece, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Salve piratas e marinheiros, Salmon Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E que loucura foi essa? Esse capítulo 1110 de One Piece teve muito mistério sendo adicionado e mistério sendo revelado. Como por exemplo, essa nova forma dos Gorosei. O que seria essa transformação? Será que vem de uma Akuma no Mi? Será que eles são realmente os demônios que habitam no mundo de One Piece e que nunca foram mostrados para nós? Além disso, tivemos a finalização da batalha de Zoro contra Rob Lute e Luffy finalmente se encontrando com os gigantes depois de muito tempo. E lógico, eu trouxe algumas páginas coloridas para deixar esse vídeo aqui um pouco mais atrativo para vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as nossas resenhas. Dito isso, chega de enrolação, vem com o pai e bora para o vídeo. O título do capítulo 1110 de One Piece é Estrelas Cadentes. Em sua capa podemos ver que Yamato está junto com Momonosuke. Esse é o volume 2 da história de capa de Wano. Vemos a seguinte frase escrita: a peregrinação de Yamato, a cria do Oni, ao templo sagrado do Inari. Pelo visto, Yamato está dizendo o seguinte: estou pensando em passear pelo país de Wano como Oden. Então galera, já nessa capa temos algo interessante, afinal de contas, ela é a continuação da capa do capítulo passado, onde vimos Onigashima afundando no meio das águas. Então, ao que tudo indica, provavelmente foi Momonosuke que pegou Onigashima e carregou com suas nuvens flamejantes para jogá-la no meio das águas. Por isso eu acredito que não deve ter sido Barba Negra que invadiu o país de Wano por agora. O capítulo começa de onde o último parou, com raios negros surgindo dentro de Egghead, depois que Saturno invocou os outros Gorosei para a ilha. Vimos a reação de alguns marinheiros e da vice-almirante Blue Grace espantada com aquilo. Podemos ver também uma cena com Bonnie junto com Frank, Atlas e os gigantes, e ela está preocupada com todos que ainda estão dentro da ilha. Em outro local podemos ver que os gigantes e os pacifistas continuam atacando os marinheiros. A cena muda para a terra sagrada de Mary Joyce. Dentro do castelo Pangeia tem apenas um círculo mágico e todos os outros Gorosei sumiram. Além disso, podemos ver também um Dendemushi que está mostrando a mensagem gravada de Vegapunk. Nesse momento, o doutor está junto com os outros satélites e ele acaba mostrando sua nova invenção, o Vega Café. Pelo visto, esse é um tipo de café instantâneo, onde ele adiciona apenas uma gota em um copo de água quente. Assim, o café é feito na hora. Ou seja, ele não precisará mais esperar os 10 minutos para a máquina de comida fazer o café que ele queria tomar. Nessa parte aí eu fiquei curioso com uma coisa. Será que aquele círculo mágico que ficou dentro do castelo Pangeia lá em Mary Joyce serve de ponte para fazer com que os Gorosei se teletransportem de um lugar para o outro? Até porque, no começo agora de Egghead, logo quando o Dr. Vegapunk apareceu diante de Luffy, Bonnie, Chopper e Jinbei, ele usou uma espécie de teletransporte também para sair de um lugar para o outro. Porém, o teletransporte de Vegapunk não saiu de forma perfeita, tanto é que ele ficou com metade da parte do seu corpo, que foi o lado esquerdo, preso no chão, e Luffy foi quem salvou ele. Por isso eu fiquei pensando, será que esse círculo mágico, na verdade, não tem nada a ver com coisas demoníacas, e é simplesmente uma espécie de máquina, uma tecnologia que faz com que os Gorosei possam se teletransportar de um lado para o outro? Se realmente foi isso, provavelmente daqui pra frente Oda vai explicar um pouco melhor. A cena muda para o presente momento dentro de Egghead e vemos 4 novas sombras surgindo nos círculos mágicos que estavam em volta de Luffy e do Gorosei Saturno. A princípio Luffy fica espantado porque agora tem 5 criaturas monstruosas diante dele. Assim é apresentada todas as formas dos Gorosei.
Sanjay Garcia Saturno, ele representa o Gyuki, e como todos nós já sabemos, ele se parece com a mistura de uma aranha com um boi. São Marcos Mais, ele representa o Itsumade, um enorme pássaro misterioso. São Topman Valkyrie, ele representa o Hoki, um javali gigante com 4 presas. Sant Etambaron Vinasujuru, ele representa o Bakotsu, um cavalo esqueleto. E São Schaefer de Júpiter representa o Sandworm, um verme gigante. Vemos então uma incrível página dupla aparecendo com todos eles diante de Luffy e a seguinte mensagem: às autoridades máximas do governo mundial, Gorosei, os 5 anciões. O interessante aqui é que dá para perceber que Saturno acabou ficando pequeno diante da transformação dos outros Gorosei. E olha que a gente já tinha visto que Saturno já era bem grande. Isso me fez pensar em uma outra coisa. Vocês se lembram de lá do Triângulo Flória, quando apareceu algumas criaturas ali no final, pouco antes do arco acabar? Dá para notar que aquelas sombras eram realmente gigantes. E agora, com a apresentação da transformação dos Gorosei, mostrando eles gigantes também, dá pra gente passar a especular novamente que aquelas sombras poderiam ser os Gorosei de fato. Etambaron Vinasujuru, ainda em sua forma cavalo esqueleto, usa uma espécie de poder para identificar a posição dos pacifistas. Assim, ele parte para o local imediatamente. Vale ressaltar aqui, galera, que se vocês repararem um pouco mais nessa cena, parece que Vinasujuru usou o seu haki de observação para identificar onde os pacifistas estavam. Lógico que não é nada confirmado, não tem nenhuma informação a respeito disso, mas muito provavelmente ele deve ter sim um haki de observação e por isso ele conseguiu achar onde os pacifistas estavam com extrema facilidade. Ao chegar diante deles, ele usa sua forma híbrida, onde parte de baixo do seu corpo agora é de cavalo esqueleto e a parte de cima é do seu corpo humano. Assim ele pode usar a sua espada. Vemos então ele cortando vários pacifistas usando uma espécie de poder congelante. Assim ele imobiliza vários deles, resfriando seus sistemas de dentro para fora. Olha só, outro ponto muito legal, trazendo bastante curiosidades nele. Reparem que Vinasujuru, ele é parte esqueleto e ele traz um frio congelante consigo. Assim podemos compará-lo um pouco com Brook, que é um esqueleto que traz o frio congelante da morte. Além disso, se a gente parar para analisar, o Bakotsu, que é representado por Vinasujuru, ele seria uma espécie de um ceifeiro de alma, ele representaria a morte, assim como o Zoro tinha visto lá em Wano. Então, será que realmente vai rolar esse embate de Zoro contra Vinasujuru? Outro ponto bastante legal é que podemos ver que a espada de Vinasujuru está com a lâmina negra. Ainda não tem nada confirmado se realmente a sua espada é de lâmina negra ou se aquilo foi o haki de armamento que ele usou. Mas se eu fosse apostar, eu acredito que ele deve ter a lâmina negra sim e que provavelmente vai ser mais um com essa habilidade, até porque se ele for imortal, como a gente imagina, é lógico que ele já teria adquirido essa habilidade. Os marinheiros ficam empolgados ao ver aquilo, por mais que eles não consigam identificar muito bem quem é o novo aliado que apareceu na batalha. A empolgação deles é tamanha que eles decidem ir atrás de Bonnie, pois se ela for derrotada, eles não precisarão mais se preocupar com os pacifistas. Em outra cena, podemos ver Sanji carregando o Dr. Vegapunk e usando um Dendemushi para entrar em contato com Nami, Robin e os outros. Ele então avisa que tem um pássaro enorme indo em direção ao local onde eles estão. São Martin então consegue voar e atravessar a barreira de Lab Phase. Enquanto isso, o Vinasujuru continua atacando os pacifistas. Agora eis a pergunta que não quer calar. A gente sempre imaginou que Sanji fosse enfrentar o Gorosei Júpiter, que é aquele loirinho mais novo. Porém, como ele está carregando o Vegapunk e precisa levá-lo para um local seguro, e ele também avistou o Gorosei Martin tentando invadir Lab Phase, fora que Martin também consegue voar e Sanji consegue correr no céu, será que o embate será entre eles dois? Talvez role um princípio de embate entre eles, mas eu acredito que não vai ser um embate completo. Até porque eu queria muito ver Sanji enfrentando o Gorosei loirinho. Não sei porquê, mas é teoria dos fãs e a gente acaba adquirindo essa mesma ideia. Em outro lado, podemos ver Júpiter, Saturno e Valkyrie tentando atacar Luffy. O verme gigante então entra no chão, assim escondendo a sua presença. A cena volta ainda para a comunicação de Sanji com o restante dos Mugiwaras, e o Sop informa ele que o restante do grupo já se encontra no lado nordeste da ilha.
Vemos também que o navio Sunny, Brook e Lilith já se encontram no local. Pelo visto, o Sop criou uma barreira de bambu para que o navio não caísse de cima das nuvens. Vemos que Jinbei também está em contato com a ligação e ele diz que entende a situação e que agora, mesmo que Zoro não tenha derrotado Rob Lute, ele vai levá-lo à força. A cena muda para a batalha de Zoro contra Rob Lute. Em um clash entre eles dois, uma das espadas de Zoro acaba sendo jogada para cima. Lute então diz que Zoro deve ter sentido um haki intrigante dentro da ilha e que por isso ele deve estar perdendo o foco. Um ponto legal de Rob Lute ter mencionado esse haki é que se você voltar a algumas páginas, podemos ver a partir do momento que os Gorosei chegam na ilha de Egghead e ali, enquanto está apenas a fumaça deles, podemos ver escrito haki, haki, haki. Então significa que naquele momento eles estavam emanando bastante haki de seus corpos. Por isso, talvez Zoro tenha percebido e tenha sentido e notado a presença deles. Jinbei começa a se aproximar do local da batalha, enquanto ele ainda está em contato com o Sanji, e ele diz que já consegue avistar os dois lutando. Nesse momento, Sanji então diz que Zoro é um Marimon de merda, e que ele não se deu conta de que nesse momento ele está pondo o bando inteiro em risco. Em seguida, ele chama Zoro de fardo. Mesmo de longe, Zoro acaba escutando o que Sanji falou e fica nitidamente irritado. Rob Lute parte para cima de Zoro novamente, usando um novo ataque, Shugan Madara, o que significa mais ou menos pistola de mão, manchas barra ponto vitais. Zoro desvia com facilidade, pega a espada que estava no ar e usa um novo golpe também, Santoryu Kokobo Madara Gari, o que significa mais ou menos estilo das três espadas, Inferno Ruruva, caça ao tigre manchado. Vale ressaltar aqui que Ruruva é o quinto inferno frio do budismo. Vemos então que Zoro consegue cortar Rob Lute e raios negros aparecem na tela indicando que ele usou Haki do Rei. Então vamos lá galera, pelo visto Zoro solou Rob Lute. Porém eu achei essa luta um pouco broxante, porque deu pra perceber que Zoro nem lutou a sério e que Oda apenas estava querendo segurá-lo por aí por algum tempo. Tanto é que o Zoro nem colocou a sua bandana. E todo fã de One Piece sabe que Zoro só luta a sério quando ele coloca a sua bandana. Então, provavelmente Oda queria segurar Zoro para criar um hype para o capítulo 1111. E por que eu digo isso? Porque o capítulo 1111 faz uma referência com seu Hiragana e o Katakana com relação aos olhos de Zoro serem abertos. Além disso, o número 11 do 11 seria o aniversário de Zoro, que é o dia 11 e o mês 11. Além disso, esse número também faz relação com a recompensa de Zoro. Então, muita gente está especulando que os olhos de Zoro será aberto agora no capítulo 1111 de One Piece. Quem sabe contra o Gorosei Vinassu Juro. Então, vamos ficar na expectativa. Qualquer notícia que vier, a gente traz aqui para vocês. A cena muda para a batalha de Luffy contra os Gorosei novamente, e o verme gigante sai de dentro do chão e consegue engoli-lo. Dory e Brog chegam ao local da batalha nesse mesmo instante e dizem que um homem como Luffy não combina com lugares escuros. Assim, eles disparam um novo golpe, Taiyo no Ko, que significa mais ou menos Serra Solar, um trocadilho com Criança do Sol. Desse jeito, eles conseguem cortar a cabeça do Gorosei Júpiter, tirando o Luffy de dentro dele. Luffy começa a rir e diz que isso foi por pouco, como se quisesse dizer que foi por pouco que ele não foi engolido. Em seguida, ele reconhece os gigantes. Brog começa a rir também, dizendo que já fazia tempo que eles não se viam. E Dory diz que eles não podiam mais esperar para vê-lo. Por isso, eles foram até aquele lugar. Vemos então a nota final. Teremos uma página colorida no próximo capítulo. Com relação a essa página colorida, eu acredito que provavelmente Oda vai fazer uma homenagem a Akira Toriyama. Afinal de contas, ele faleceu agora no dia 1º de março. Então, é bem capaz de Oda fazer essa homenagem aí e criar uma capa, talvez com alguns personagens de One Piece e alguns personagens de Dragon Ball. Eu acredito que veremos por aí Luffy e Goku aparecendo nessa capa colorida. Outro ponto legal é com relação à forma que Dory e Brog apareceram salvando o Luffy ali daquela minhoca gigante, lá ele. Até porque tem uma cena lá em Little Guard
onde Dory salva Luffy também desse mesmo jeito, cortando a cabeça de um dinossauro. Então foi uma referência bem legal que Oda acabou trazendo nesse capítulo. Agora resta saber como vai ser o desenrolar dessa história. Afinal de contas, os 4 Mugiwaras principais podem enfrentar 4 Goroseis e os 2 gigantes podem enfrentar outro. Será que veremos essa batalha? Eu tô na expectativa muito grande. Quero ver como é que vai ser se desenrolar, principalmente agora mostrando os poderes dos Gorosei, que não foi revelado se são de Akuma no Mi ou não. Eu tô separando um outro vídeo para estar lançando aqui em breve, pesquisando algumas coisas, já até comecei com relação aos poderes de cada um yokai desse que um Gorosei representa, por mais que tenhamos um que é o Gorosei da minhoca ali, que ele não seria relacionado a um yokai do folclore japonês, e sim é uma criatura um pouco diferente, mas eu vou pesquisar um pouco melhor para trazer um vídeo mais legal aqui para vocês, para a gente estar resenhando a respeito disso. Dito isso, galera, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.